O que ele basicamente está perguntando é: ouça, eu olho múltiplos tempos gráficos enquanto estou operando. Eu opero a partir do tempo gráfico de 2 minutos e dos 5 minutos. Então, eu estou procurando as minhas oportunidades através dessas duas janelas, a janela dos 2 e dos 5 minutos. Mas, às vezes, o tempo gráfico maior, como o de 15 minutos, estão, na verdade, me dando uma mensagem oposta do que os meus períodos de tempos de operação estão me entregando. Então, se eu tenho uma compra nos 2 e nos 5 minutos, e eu olho para os 15 minutos e os 15 minutos parecem baixistas ou negativo, enquanto os 2 minutos e os 5 minutos parecem positivos, então o que ele está basicamente perguntando é qual deles eu devo como eu devo lidar com esse conflito? Eu devo ignorar. Eu devo não fazer a operação no tempo gráfico menor, porque o tempo gráfico maior está dizendo não? Ou eu devo ignorar o tempo gráfico maior e obedecer o meu tempo gráfico de operação? E a resposta simples é: não necessariamente ignorar o que o tempo gráfico maior está dizendo, mas você sempre dá o benefício da dúvida para o tempo gráfico de operação. Isso é muito importante entender. Então, se você escolheu os 2 minutos como o seu tempo gráfico de gatilho, esse seria o seu tempo gráfico com o qual você identifica as suas oportunidades de tradings e faz a sua entrada, certo? Se o tempo gráfico maior estiver em conflito com isso, o tempo gráfico maior não deve desencorajá-lo de pegar o sinal do seu tempo gráfico de batalha. Mas o que o tempo gráfico maior pode fazer é ser um ajustador de tamanho para você. Então, o tempo gráfico maior pode dizer: ok, porque você está em conflito, não faça isso de maneira tão pesada como você normalmente faria. Corte a operação na metade. Então, se você opera 2 lotes regularmente, opere um lote, porque você está em conflito. Quando não estou em conflito, é uma operação regular. Então, se a sua operação regular são baseadas em 2 lotes, então, opere 2 lotes quando não há conflito. Opere um lote quando tem conflito. Mas não deixe o tempo gráfico maior impedi-lo de fazer a operação que está sendo sugerido no seu tempo gráfico de batalha. Isso é muito importante, porque se você não fizer isso, você vai se encontrar em conflito 80% das vezes. Você vai estar em apuros e não será capaz de realmente operar com a autoridade exata e certeza. Isso é uma qualidade muito importante que você precisa ter. Você precisa saber quando você age com autoridade, você age sem dúvida, sem hesitação. Se você estivesse operando com dúvida e hesitação, significa que você estava operando com conflito. Então você precisa basicamente remover o conflito da sua abordagem geral de trading. Você tem que encontrar uma maneira de remover o conflito. E isso que eu estou explicando a você ajuda você a fazer isso. Então, se você tem 4 coisas que você compra sob 4 cenários e você está sentado observando o mercado, esperando essas 4 coisas surgirem no tempo gráfico de batalha menor. E bum, você tem uma dessas coisas. Você checa o tempo gráfico maior, ele é apenas um conselheiro, um consultor para qual tamanho, não se eu faço a operação, não, qual tamanho, ok. Você não está em conflito, bum, 2 lotes. Você está em conflito, bum, um lote, ok? Então não é ele é apenas um consultor para tamanho, não é um governante do trading. Faça isso e eu garanto que você negociará com maior autoridade, maior certeza e maior clareza. Você tem uma alternativa para medir o tamanho do candle? Algumas pessoas têm problema, porque eles falam: será que esse candle é pequeno? Eu não sei se é um normal, eu não sei se é um candle muito grande. Bom, isso pode se resumir em duas coisas. Primeiro, você precisa conhecer a ação que está operando. A ação que está operando tem que ser como membros da família, como os seus filhos. Você sabe quando os seus filhos não te falam a verdade, você precisa conhecer a sua ação, você precisa ser íntimo com ela, como você é com seus filhos. Você não está me dizendo a verdade. Às vezes as ações não te falam a verdade, às vezes elas fazem um bom desempenho, às vezes não, às vezes elas são travessas, às vezes elas são boas, às vezes elas te fazem orgulhoso, às vezes você quer puni-las, mas você tem que conhecer a sua ação. É daí que vem a sua vantagem. Você tem que saber o o seu ADR em um dia bom, o seu ADR em um dia normal. Se você não sabe essas coisas, como você sabe se um movimento estatisticamente foi longe demais e não há espaço suficiente para produzir outro ganho e vice-versa? Então você precisa conhecer a sua ação, e por conhecer a sua ação, você saberá o que é uma grande barra,
você saberá baseado na sua história com essa ação. Esse tamanho de barra não acontece com regularidade, ela é maior do que normalmente. Então, quando você não sabe qual é a diferença entre uma um candle pequeno, grande ou médio, isso me diz que você realmente não está operando algo com que você tem intimidade. Então essa é a coisa número um, se tornar íntimo com o que você opera. E a maneira de fazer isso é escolher 6 a 10 ações e operá-las todos os dias que você opera. E além disso, o o tamanho da janela da sua tela, certo? Influencia em como você molda o seu gráfico. Então, por exemplo, se você molda as janelas do seu gráfico muito estreitas, ok? Então, se a janela for estreita, as barras parecem mais altas, certo? Do que elas realmente são. Então, agora você está reagindo a coisas que parecem grandes e que não são necessariamente grandes, certo? Se você esticar o gráfico muito largo, ele encolhe as barras dessa maneira e te dá a falsa noção de que não muito está acontecendo, não tem muita coisa acontecendo. Então a proporção da caixa, da janela, através da qual você está olhando o gráfico, se torna importante. Sim, tudo importa. Então, um quadrado perfeito é o caminho certo, não importa qual é a dimensão. Não deveria ser A largura não deveria ser maior do que a altura, entende? Então você quer quadrados perfeitos nos seus gráficos. E é isso que fará com que a proporção das barras, o tamanho das barras, sejam naturais e verdadeiros. Se você combinar isso com o conhecimento íntimo da sua ação, você será capaz de detectar: essa é grande, essa é média, essa é pequena, certo? Sem dúvida. O gap de baixa e de alta acontece nas ações, certo? Mas no Forex, ele não acontece, isso é verdade. Então o gap de alta e de baixa acontece e se torna complicado operar ações em Forex por causa disso? Não, 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 não. Não olhe os gaps como sendo coisas ruins. Os gaps oferecem uma das melhores oportunidades de trading que existem. Então, eu ensino os meus traders a categorizar o tipo de gap que você está experimentando em uma ação. Então, por exemplo, se há um gap excessivo, ok? Onde o gap excessivo para cima, quero dizer, muito maior do que o normal. Esse gap, ele tem uma tendência forte de fazer o quê? Continuar subindo ou descer? Descer, por quê? Porque as pessoas que possuíam a ação de ontem recebem uma grande instantânea lucro, né, um lucro grande e instantâneo. E se eles veem um pouquinho de vermelho, eles começam bum, 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 eles começam a vender. Então o gap excessivo, ele traz um grande número de vendedores para o jogo. Então os meus traders são ensinados que se você tem gap excessivo e começa a ver um pouquinho de vermelho, bum, você vende com stop acima da máxima, você faz a contratendência. É uma das táticas mais fáceis de ganhar dinheiro e funciona ao contrário também. Então há algo chamado de gap de ignição, que é mais como um gap e continua. Esse último cenário é o gap and crap. E aí tem o cenário gap e vai, gap and run, que o gap não é muito grande, mas tem um tamanho suficiente para animar o mercado. Então, quando uma ação no dia anterior não está fazendo nada, então abre em um pequeno gap para cima no dia seguinte, então esse gap tem uma chance maior de abrir e continuar correndo para cima. Porque as pessoas que compraram ontem vão comprar mais e as pessoas que não compraram ontem vão entrar na operação, e isso cria uma força matriz. Então há um gap e continua, e aí um gap excessivo, que é o gap and crap. Quando você conhece esses 2 cenários, você pode adicioná-los ao seu arsenal e você pode fazer um fluxo de receita consistente se operá-los corretamente. Tudo bem, você não vai acertar 100% em nenhuma tática de trading, mas nenhum gap, mas o gap é uma grande fonte de receita no nosso negócio. E eu confio nos gaps. O Forex, se você tiver um gap num Forex, então tem algo seriamente, seriamente errado acontecendo, certo?
Mas é essa uma das principais razões pelas quais você não me vê negociando Forex com muita frequência, porque os gaps são grande parte da minha operação.